Você já parou para pensar por que, mesmo cercado de gente, ainda se sente sozinho por dentro? Fique até o final, porque a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga cada relação da sua vida. Você consegue mesmo se curar enquanto sua paz ainda depende de outra pessoa? Algumas dores ficam mais leves quando alguém escuta. Mas existem profundezas na alma onde ninguém pode entrar por você. Outros podem ficar ao seu lado, dar conselhos, um abraço, uma nova perspectiva. Mas a verdadeira transformação só começa quando você é honesto o suficiente para olhar para o que está acontecendo dentro de você, e para de colocar essa responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Segundo Carl Jung, curar-se não significa se afastar do amor ou recusar ajuda. É o processo de recuperar o centro interior que um dia você entregou nas mãos dos outros. Quando você precisa que alguém esteja sempre presente para se sentir seguro, precisa que ela mude para você ter paz, ou precisa da aprovação dela para acreditar que tem valor, a ferida ainda está guiando sua vida em silêncio. A cura de verdade começa quando você aprende a ficar com suas próprias emoções, a escutar o que o inconsciente tenta dizer, a se tornar um lar estável para si mesmo. E se você chegar até o fim, vai perceber que a cura mais profunda não vem quando alguém entra na sua vida, vem no dia em que você tem coragem de ser o lugar de paz que sempre procurou lá fora. Por que você ainda espera que alguém te cure? Se olhar com atenção, vai perceber que não está esperando só por amor. Está esperando que alguém acalme a sua ansiedade, preencha o vazio, impeça que velhas feridas voltem no silêncio da noite. Essa espera é tão sutil que nem chamamos de dependência. Jung escreveu que as pessoas fazem qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar a própria alma. Às vezes, o que procuramos não é ajuda, é um jeito de fugir das partes de nós mesmos que ainda estão inacabadas. Lembro de uma amiga, vou chamá-la de Marina. Gentil, atenciosa, sempre tentando não decepcionar ninguém. Nos relacionamentos, ela cedia mais do que devia. Quase nunca dizia o que a machucava, com medo de que, se fosse difícil demais, a pessoa se afastasse. Mesmo assim, uma mensagem atrasada, um encontro cancelado, uma voz mais fria ao telefone, e ela passava o dia inteiro ansiosa. Marina só queria alguém que a fizesse sentir segura. Mas depois de repetir essa mesma angústia tantas vezes, ela percebeu, aquele sentimento não tinha começado com a pessoa na sua frente. Vinha de muito antes. Desde criança, ela aprenderá a observar o humor dos adultos ao redor, quando falar, quando ficar quieta, quando suas emoções seriam bem-vindas. A adulta continuava procurando lá fora a confirmação de que podia ficar em paz. Ela não esperava só ser amada, esperava alguém que confirmasse que não era um peso, que não seria abandonada. E isso guarda um segredo que quase ninguém percebe a tempo. Quanto mais dependemos de alguém para sentir paz, mais essa paz vira refém do humor do outro. Continue comigo, porque o próximo passo é ainda mais revelador. Imagine alguém que sempre atravessa a chuva embaixo do guarda-chuva de outra pessoa. Enquanto o outro está ali, se sente protegido. Mas como nunca aprendeu a segurar o próprio guarda-chuva, no momento em que essa pessoa vai embora, a chuva vira um pesadelo. O problema não é a chuva. É ter esquecido que as próprias mãos também sabem segurar. Jung nunca negou o valor da companhia. Um amigo sincero, um bom terapeuta, ajudam você a enxergar o que sozinho não conseguia ver. Mas ninguém pode viver a vida interior de outra pessoa por ela. A porta de dentro só pode ser aberta por você. Na mitologia grega, Teseu entrou no labirinto para enfrentar o Minotauro, um monstro escondido no lugar de onde ninguém encontrava saída. Ariadne lhe deu um novelo de fio. Uma ponta presa na entrada, a outra seguindo Teseu na escuridão. Com ele, Teseu podia voltar. Mas Ariadne não podia entrar no labirinto por ele. Só ele podia enfrentar o monstro. O Minotauro pode ser a raiva que você aprendeu a engolir, o medo do abandono que sempre escondeu, a crença de que não é bom o suficiente. Outros podem te oferecer o fio, escutando, aconselhando, mas ninguém entra na sua escuridão por você. E aqui está algo que vai fazer sentido para quase todo mundo. Você já leu dezenas de livros de autoajuda e mesmo assim repete os mesmos padrões? É porque segurar o fio na mão não é a mesma coisa que entrar no labirinto.
Recuperar a própria autoridade. Quando a porta começa a abrir, você confia no que sente, ou ainda precisa que alguém confirme que sua emoção é válida? Uma seguidora do canal escreveu certa vez que, por anos, era incapaz de tomar uma decisão importante sem perguntar para todo mundo ao redor. Antes de trocar de emprego, perguntava à família. Antes de terminar um relacionamento, perguntava às amigas. Quanto mais opiniões buscava, mais perdida ficava, porque cada pessoa via a vida dela através dos próprios medos. O que a despertou não foi uma grande decisão. Foi perceber que tinha escolhido uma vida que deixava todo mundo confortável, menos ela mesma. Ela escreveu: perguntei tanto tempo aos outros como viver, que esqueci qual era a minha própria voz. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a entender melhor a nós mesmos. Imagine sua vida como um barco cujo leme já foi tocado por mãos demais. Família quer evitar as águas agitadas. A sociedade quer que você vá mais rápido. A pessoa amada quer o barco por perto para se sentir segura. Todo mundo puxa para um lado, e um barco não chega a lugar nenhum quando muda de rumo o tempo todo. Recuperar sua autoridade não é jogar todo mundo para fora do barco. É voltar pro leme, ouvir os avisos, mas decidir sozinho para qual costa está indo. E o que vem depois disso pode surpreender você. Ficar com a dor, em vez de continuar fugindo. No momento em que você começa a dirigir a própria vida, as emoções que empurrou para baixo por anos começam a subir à superfície. Trabalhamos mais, rolamos o celular por mais tempo, entramos numa relação nova depressa demais, tudo para não sentir. Existe uma história antiga sobre um homem chamado Jonas. Quando foi chamado para ir a Nínive, ele entrou num navio na direção contrária, como se a distância pudesse impedir aquilo que não queria enfrentar. Mas uma tempestade violenta se levantou no mar. E foi justamente quando tudo parecia perdido, jogado nas águas, engolido pela escuridão de um grande peixe por 3 dias, que ele finalmente parou. Sem barulho, sem outra direção para fugir, ele encarou sua resistência, seu medo. Só depois disso conseguiu voltar à terra, e seguir de um jeito diferente. Jung escreveu que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. A dor que não é encarada não desaparece, ela muda de forma. Vira necessidade de controle, ansiedade constante, insegurança nas relações. Imagine a dor como uma carta enviada há muito tempo, mas nunca aberta. Você pode guardá-la numa gaveta, cobri-la com outras coisas, tentar esquecer que existe. Mas o peso não vem só do que está escrito. Vem de ter que lembrar, o tempo todo, de não tocar naquela gaveta sem querer. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a se conectar, porque quando você finalmente para de fugir da dor, algo muda também na forma como você ama. Quando a autocura te ensina a amar sem dependência. No passado, você talvez procurasse alguém para tranquilizar, validar, preencher o vazio. Mas quando aprende a se sustentar por dentro, para de colocar sobre a outra pessoa a responsabilidade de manter todo o seu mundo interior em paz. A dependência é difícil de reconhecer porque se parece com amor profundo. Você chama a espera constante de cuidado, chama o sacrifício excessivo de dedicação. Mas por trás disso pode existir uma crença silenciosa, que só quando é escolhido, você realmente tem valor. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas, se há reação, as duas se transformam. Um encontro verdadeiro não é um lugar onde uma pessoa muda sem parar para manter a outra por perto. É um lugar onde os dois se veem, encaram os próprios limites, e crescem juntos. Imagine seu mundo interior como uma casa com sistema próprio de aquecimento. Quando a casa não consegue se aquecer sozinha, você depende inteiramente do fogo que outra pessoa traz. Cada vez que ela vai embora, o frio entra, e você entra em pânico para mantê-la ali a qualquer custo. Mas quando a casa tem sua própria fonte de calor, a presença dela ainda traz um conforto especial. Só que agora ela não é mais responsável por manter a casa inteira viva. E é assim, sem alarde, quase em silêncio, que a verdadeira transformação acontece. Você para de culpar a si mesmo por ter sido vulnerável. Para de ver a dor como fracasso. E começa, finalmente, a escutar o que suas próprias emoções sempre tentaram dizer.
Talvez hoje ainda não esteja tudo claro. Está tudo bem. Algumas transformações acontecem quase sem se perceber e mudam para sempre a forma como você atravessa os dias difíceis. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, siga o canal e continue essa jornada com a gente. Porque a autocura começa no exato momento em que você para de esperar que alguém te tire da dor e aprende, enfim, a ser o seu próprio porto seguro.